E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos fazer uma revisão dos módulos 13, 14, 16 e 17, tá? Então eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês, para vocês relembrarem, né, os conteúdos, e aí vocês vão fazer os exercícios, né, que eu deixei para vocês no Maestro, tá bom? Então vamos lá. O módulo 13 é o primeiro módulo, né, orelhas e quarta capa, resenha. Então, olha lá, vamos ver. Então, o que a gente tem que saber? Antes da gente saber o que é resenha, a orelha e a quarta capa. A orelha é aquela parte que vem dobrada no livro, e a quarta parte, a quarta capa é a capa final do livro, tá? Então, o que a resenha vai falar? A resenha, ela vai te dar uma ideia, né, do que é a história, do que a história está falando, né? Então, assim, com a resenha, a gente consegue saber se a gente vai querer ler mesmo aquele livro ou não, né? Sobre o que se trata, né? Qual é o tipo de história e tudo mais. Então, olha só, aqui diz assim, que a resenha de um livro pode conter elementos puramente descritivos, como dados sobre o autor e sua obra, dados editoriais e comerciais, né, que é a editora, a descrição física do livro, quantas páginas e tudo mais, o assunto geral do livro e um pequeno resumo que é a sinopse, tá? A gente também tem elementos críticos e avaliativos que são comentários de quem já leu o livro, tá? E é muito importante a gente entender a diferença entre resenha e sinopse. Então, a resenha é um texto informativo bastante detalhado sobre uma obra, livro, peça de teatro, filme, exposição de arte, etc. E a sinopse, ela é mais curta do que a resenha, e é um resumo, uma apresentação concisa para dar ao leitor uma ideia geral do texto. Com frequência, a resenha contém uma sinopse da obra, tá? Só que lembrando que a sinopse, ela não tem a história completa, ela não vai ter final, senão não tem graça, né? Ficar dando spoiler, tá bom? Bom, o nosso módulo 14 é o predicado verbal. Gente, eu estou explicando aqui novamente, tá? Então, vamos ver aqui. Peraí, onde é que eu vou ficar? Vou ficar aqui, ó, vou me colocar aqui, bonitinho, do lado do 14. Então, no predicado verbal, nós temos verbos de ação, tá? No predicado nominal, a gente tem verbo de estado. No predicado verbal, a gente tem verbo de ação. Então, todos esses verbos de ação, eles têm uma transitividade, eles são classificados pela transitividade. Então, vamos relembrar essa transitividade? Então, o primeiro verbo é o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento nenhum, tá? Então, aqui eu coloquei, o bebê nasceu. Gente, a gente sabe o que aconteceu quando uma pessoa nasce, né? Então, tem informação completa, não precisa de complemento. Aí, o próximo é o verbo transitivo direto. Então, olha só, nós compramos um carro. Quem compra? Compra alguma coisa. Então, se eu disser nós compramos, vai estar faltando o que nós compramos. Então, ele precisa de um complemento, como ele é direto, sem preposição. E esse complemento chama-se objeto direto, tá? O verbo transitivo indireto. Nós precisamos de ajuda. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Nesse caso aqui, de ajuda, tá? Então, o transitivo indireto, por que ele é indireto? Vamos usar assim, porque ele tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, esse complemento todo, que é de ajuda, chama-se objeto indireto. Aí nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que ele também é chamado de bitransitivo. Por que bi? Dois, tá? Então, ele precisa dos dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, olha só. Nós doamos brinquedos para o orfanato. Então, quem doa, doa alguma coisa para alguém, tá? Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Por quê? Se eu disser assim, gente, nós doamos. Vocês vão falar, professora, doaram o quê? Aí eu falo assim, gente, nós doamos brinquedos. Tá, mas para quem? Então, vocês estão vendo? Ele precisa desses dois complementos para ter sentido completo. Então, aqui no caso, brinquedos é objeto direto porque ele não tem preposição, e para o orfanato, objeto indireto porque ele tem preposição, tá? Todos esses predicados aqui
são predicados verbais, porque todos eles têm verbos de ação, ok? Agora a gente vai ver o módulo 16, narrativa de aventura, construção do enredo. Então, o que é o enredo? O enredo ou trama em trecho é a organização especial dos acontecimentos narrados, visando provocar determinados efeitos no leitor ou no espectador. Essa organização pode ser linear, quer dizer, em ordem cronológica, ou não linear, com avanços, recuos, saltos no tempo, elipses, tem aquele aquele recurso do flashback, né, que o personagem vai lembrar de coisa que aconteceu antes e tudo mais. Diferente do enredo, a história é o conjunto dos acontecimentos na ordem que teriam ocorrido. Podemos dizer que lemos o enredo e compreendemos uma história que está contida nele. Então, o enredo é um tema, é como se fosse um tema central do qual a nossa história vai falar, tá bom? Bom, então olha só, o suspense, ele é o principal efeito procurado pelos autores na construção do enredo na narrativa. E para eles fazerem esse suspense acontecer, eles têm alguns recursos, tá? Então, retardamento do ritmo narrativo. O autor prolonga propositalmente uma cena, esmiuçando, quer dizer, né, fazendo, né, todos os detalhezinhos, tá? De modo a aumentar a expectativa em relação à sua continuidade. A gente tem corte ou interrupção. O autor interrompe a narração de um acontecimento num momento de grande expectativa. Né? Quando a gente acha que o negócio vai acontecer, pronto, não vai acontecer mais. Tá? Às vezes o corte se dá no final do capítulo e a narração é retomada imediatamente no capítulo seguinte. Isso é uma técnica. Outras vezes a interrupção é mais longa. O autor faz um flashback, olha aqui o que eu falei para vocês. Ou um longo intervalo com descrições e comentários, ou mesmo desvia a narração para outros acontecimentos secundários, enquanto o leitor aguarda ansiosamente o desfecho daquele que ficou em suspense, né? Então ele vai explicando um monte de outras coisas para depois desvendar o mistério da história, tá? Aí a gente tem um mistério, que é a técnica de narrar parcialmente os acontecimentos de modo a intrigar o leitor, deixando-o curioso sobre as causas do porquê, né, que é o porquê que aconteceu, o agente, quem fez aquilo, ou o modo como aquilo foi feito, tá? Muitas vezes o narrador fornece pistas falsas ao leitor, que tenta adivinhar as respostas a essas perguntas. É um dos recursos mais utilizados nas aventuras policiais, né? A gente vê, agora vai descobrir o assassino. Não, não foi agora, não é esse. Não, agora vai. Não, não é mais esse, tá bom? Aí a gente tem a peripécia, que consiste na repetida mudança de rumo da narrativa, pela ocorrência de um fato inesperado. Quando a gente acha que tá ali, volta para lá. Aí a gente acha que tá ali, não, aí vem para cá. A gente tá, entendeu? Então isso também às vezes irrita, mas é legal porque aí dá o suspense da narrativa, tá bom? E por final a gente tem os modos indicativo e subjuntivo dos verbos, tá? Lembrando que o modo indicativo transmite uma certeza e o subjuntivo uma hipótese. Então o que eu fiz aqui, tá? Eu peguei e eu conjuguei o verbo comprar nos tempos dos modos que a gente tem, tá? Então, olha só, o modo indicativo, né, que dá uma ideia de certeza. Então, eu tenho um presente, ele tem um monte, tá? Eu tenho um presente, então eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, esse daí é o presente do indicativo, que acontece agora. O pretérito, eu tenho 3 tipos. Eu tenho o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, tá? Então, assim, na ordem cronológica do que aconteceu primeiro foi o mais que perfeito, depois o perfeito e depois o imperfeito, tá? Só que a ordem de conjugação verbal que a gente acha nos livros é nessa que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, o pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu no passado de verdade, pronto, acabou naquele momento lá do passado. Então, eu comprei, acabou, tá? O imperfeito, ele também aconteceu no passado, mas ele dá uma ideia de que não foi uma vez só, de que essa ação demorou um tempinho, mas eu não sei quanto, tá? Então, ó, eu comprava, né? Tipo assim, quando eu era criança, eu comprava dessa bala. Então, assim, em todo o período que eu fui criança, eu fiz essa compra, tá? E o mais que perfeito, comprara, não é comprará, tá? Não é. É comprara, é passado. Ah, professora, mas a gente não usa isso. Usa. Só que vocês usam no tempo composto, que seria
que seria o eu tinha comprado, tá? Então, eu tinha comprado é o mais que perfeito composto, tá? Chamando a atenção que eles compravam e compraram, tá? É a M, não é a ão, ok? O futuro, eu tenho dois: futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é o que aconteceu no futuro mesmo. Eu comprarei, né? Eu comprarei tal coisa, eu farei tal coisa, eu irei a tal lugar. E o futuro do pretérito, ele funciona mais como um condicional, né? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria tal coisa, eu faria tal coisa, eu estudaria tal coisa, tá? Observem que aqui é a terminação ão. Eles comprarão, tá? Porque é futuro. Gente, eu não quero mais vocês errando isso. O passado é a M, o futuro que é ão. Cuidado com isso, porque vocês erram direto, tá? Bom, o modo subjuntivo, ele dá uma ideia de hipótese, né? E, quer dizer, um talvez. E quando eu estudei lá na minha quinta série, que hoje é o sexto ano, a professora que me ensinou isso, ela me deu algumas dicas e eu lembro delas até hoje. Então, para fazer o presente do subjuntivo, a gente põe a palavra que na frente. Que eu compre, que tu compres, que ele compre. Então, eu espero que nós compremos um caderno novo. Tomara que eu compre um carro novo. Então, esse que ajuda muito na conjugação, tá? Isso só no subjuntivo, tá, gente? O pretérito do subjuntivo é a mesma coisa. A palavra agora é se. Se eu comprasse um caderno novo, não precisaria anotar no velho, tá? Se nós comprássemos uma blusa nova, não teríamos que usar a velha, tá? Então, tem sempre um se para ajudar na conjugação do pretérito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo, a gente tem o quando. Quando eu comprar um carro novo, quando nós comprarmos a blusa nova, tá? Então, sempre o quando ajuda no futuro do subjuntivo, ok? Então, agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios que eu deixei no Maestro para a revisão desses módulos que a gente falou agora, tá bom? Então, bom trabalho, mãos à obra e até a próxima. Um beijo.